Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje o programa está no escuro e vamos tentar fazer tudo sem tropeçar nos móveis da sala. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games 153, julho do ano 2000. A cobertura de mais uma E3, o pré-lançamento de Metal Gear Solid 2, um gibi da Lara Croft e um dos jogos mais esperados do ano, Perfect Dark para o Nintendo 64. Esse foi um período complicado para a Ação Games que já caminhava para o fim, de acordo com algumas histórias que corriam por aí. E não gostaria de ir muito a fundo no assunto porque foi um período muito irritante também para os seus leitores. Aparentemente eles já sabiam que a revista ia acabar, já tinha a data marcada e tudo. Aí eles resolveram criar o personagem do Frango, que era um redator mal educado que só servia para esculhambar. Essa teria sido a forma que eles acharam de sacanear com os leitores, que afinal de contas eram os culpados pela revista chegar ao fundo do poço. Nem parecia que eram eles que faziam uma revista que tratava todo mundo como retardado, em vez de também crescer com o seu público. Foram anos e anos usando o mesmo vocabulário, sem modernizar nada, e nesses últimos tempos eles começaram a colocar notícia de outros assuntos e chegaram ao cúmulo de inventar a seção Game da Gata. Botar mulher com pouca roupa para ganhar audiência é uma saída muito fácil e que eles foram tão incompetentes que nem conseguiram fazer isso dar certo. Com essas broncas já definidas, vamos para o episódio de hoje devidamente. A primeira parte é a cobertura da E3, que mostrou o que vem pela frente no ano 2000 e, como colocaram bem aqui, bem-vindo ao planeta dos macacos, onde nada se cria e tudo se imita. Um protesto contra o excesso de sequências e poucas novidades, que foi uma coisa que já era pertinente nessa época. A referência ao planeta dos macacos também podia ser por conta da refilmagem, que estava anunciada mais ou menos por volta dessa época, e eles foram lá fazer um bafo sobre o filme. Um jogo foi anunciado que lançaram para PlayStation, Game Boy e PC. Ele ia sair para o Dreamcast também, mas foi cancelado. O assunto dos macacos continuou aqui na parte da Nintendo, que se concentrou muito nas coisas do Pokémon. Eles nem falaram muito do Game Boy Advance e do GameCube, que ainda se chamava Dolphin. Mas tiveram muitos jogos e pelo menos isso eles mostraram. Um deles foi o Donkey Kong Country do Game Boy Color, que ficou um jogo ótimo. Se a versão preto e branco, que se chamava Donkey Kong Land, já parecia ser o máximo que o portátil podia fazer, eles foram lá e agora fizeram em cores. Ficou muito bom mesmo. Tem também o Mario Tennis, excelente também, série de esporte que foi mesmo um grande acerto em todos os sistemas que lançaram. Tem o estilo Conker, que não precisa falar nada. E esses jogos bizonhos aqui, que merecem uma nota. Falaram que o jogo do Ronaldo não é tão bom quanto o da Mia Hamm, uma jogadora que era estrela nessa época. O Ronaldo v Soccer era um jogo bem legal, era uma boa alternativa ao FIFA Win Eleven, que era só o que se falava nessa época, mas esse outro com certeza não era nem no mesmo nível. E nem podia ser, porque o que aconteceu foi que nos Estados Unidos o futebol que conhecemos é esporte de menino. Aí para lançar o jogo por lá, eles pegaram um jogo que já tinham lançado na Europa, mas aí eles mudaram e colocaram os times da Liga Americana Feminina. E depois eles foram lá e pegaram a assinatura da Mia Hamm. Nada mais do que isso. Isso aí, como bem sabemos, se chama marketing. Se são as meninas que vão se interessar pelo jogo, vão fazer o jogo para elas. E aqui embaixo tem mais dois momentos Topa Tudo por Dinheiro. São o Jeopardy e o Roda da Fortuna. Ou Roda Roda. Mas se você é mais idoso como eu, também pode chamar de Roletando. Só que sem o Silvio Santos. O que surpreende mesmo é que ambos os jogos já estão na sua segunda versão, vejam só. É difícil acreditar que as pessoas realmente saíam de casa para comprar essas coisas. Vamos para o próximo assunto, que é a Sega e o Dreamcast. Vejo você na internet em 128 bits e os primeiros jogos que vão entrar na rede. Vemos aqui o Quake 3 Arena. Ainda era relativamente novo e dominava a internet nos computadores. E tem o Phantasy Star Online, o seu Bomberman, jogo muito bom também. Tem o Magic, aquele das cartas, e vários outros. Isso deu bem certo por um curto período. Depois eles lançaram o adaptador para usar banda larga, e graças a essa caixinha milagrosa, acreditem, tem pessoas que mantêm servidores no ar até hoje. Tem gente jogando Dreamcast pela internet nesse momento. E numa notinha que não tem nada a ver com isso,
Acho que foi nessa época que aconteceu aquela lenda urbana do cara que sofreu um acidente com seu Dreamcast. Que não vem ao caso aqui, mas envolve o leitor de CD e fluidos caindo em cima dele. Se você sabe do que se trata e conhece esse cara, ou é esse cara, mande seu alô aí nos comentários. O sigilo será garantido. Um estádio chamado Electronic Arts. Totalmente fora do lugar quando lembramos que eles praticamente não lançaram nenhum jogo pro Dreamcast. Podem ver. Não tem FIFA, não tem Tiger Woods, não tem Need for Speed, não tem o Fórmula 1, que era deles na época. O Dreamcast chegou a ter futebol americano e NBA, mas isso foi porque a licença era dividida nessa época. Várias empresas faziam outros jogos, só que depois eles conseguiram uma exclusividade. Agora, a Sony e o PlayStation 2, que já avisou que chega em território americano em outubro, e vai trazer muitos jogos na bagagem. Muitos serão da Electronic Arts, que acabamos de ver aqui. E eles já diziam que foram 208 empresas que assinaram para produzir. Sendo que não podemos esquecer que ele já começou com todos os jogos do PlayStation 1. E até dezembro já seriam 50 lançamentos. O que eles não tinham para comemorar era o outro lançamento que já ia chegar também, o Blinkcast. Vamos de novo falar com os espectadores mais idosos do nosso programa e lembrar de quando lançaram o emulador Blin, que rodava PlayStation 1. Vamos lembrar também que o sistema operacional do Dreamcast era baseado no Windows. Aí foi só juntar as duas coisas e conseguiram adaptar facilmente o emulador para o Dreamcast. Daí o Blin foi anunciado, ele ia rodar os jogos do PlayStation 1 e a Sony não ia ganhar um centavo com isso. A Sony saiu correndo atrás dos caras porque esse emulador funcionava muito bem até, e nem precisava de uma máquina muito poderosa para isso. Se tu tivesse 32 MB de RAM já era mais do que o suficiente para melhorar os gráficos do PlayStation 1. E quando botaram ele no Dreamcast, os gráficos pareciam que juntava tudo que tinha de bom nos dois 32 bits e o Nintendo 64. Inclusive, dá pra dizer que ficava mais bonito do que as melhoras do PlayStation 2. Aí aconteceu uma briga na justiça, mas o pessoal do Blin perdeu. Aí eles tiveram que mudar o plano. Em vez da ideia original, que era lançar pacotes que rodariam 100 jogos cada um, eles resolveram fazer discos que rodavam um jogo só. Mas aí, como aconteceram muitos problemas, só deu para lançar 3 edições, que foram Tekken 3, Gran Turismo 2 e o primeiro Metal Gear Solid. Só que isso não foi o bastante e a empresa acabou indo à falência e fechou em 2001. Quem também deu as caras por lá foi a Microsoft, que já tinha anunciado o Xbox e trabalhava nele a toda velocidade. O problema foi que eles só tinham um vídeo para mostrar que as pessoas entravam, assistiam e iam embora. Acabou que aqui na revista também não tem nada para ver, então vamos direto para os previews. O primeiro é um que sempre quis saber como é que ficou, Soul River 2. Continuação da história do vampiro Raziel, um dos melhores jogos de aventura do seu tempo. Foi prometido para o Dreamcast, mas cancelado. Mas teve para o Play 2 também. FIFA 2001, que acho que na verdade é um FIFA sem numeração do começo do PlayStation 2 que saiu e ninguém viu. Parecia interessante porque já veio com muita coisa nova. Alone in the Dark 4, uma nova cara pro velho clássico, um jogo bem legal também. Dinosaur Planet pro Nintendo 64, depois foi cancelado e retrabalhado pro GameCube. Foi o jogo de aventura da turma do Star Fox. Driver 2, PlayStation 1, continuação com muitas melhoras e que prometeu demais. Acabou ficando para trás porque logo em seguida chegou o GTA 3 no PlayStation 2. Rapidamente o mundo se esqueceu desse jogo. Dino Crisis 2, continuação que também é muito boa. É o Resident Evil sem a parte do terror e com muita ação sem parar em nenhum momento. Metal Gear Solid 2, ainda sem previsão de lançamento, mas desde já aguardado como poucos. Paper Mario, RPG que era e não era a continuação daquele da Square. Mas é muito bom sozinho e sem precisar de antecedentes. Tony Hawk 2, Nintendo 64, lançado com um certo atraso, mas continuou um bom jogo. Perdeu os vídeos e a música perdeu um pouco da qualidade, mas todo o resto continuou como era antes. Zelda Majora Mask, a continuação que não era a continuação também. Existe uma briga aí se ficou melhor esse ou o Ocarina of Time. Gran Turismo 2000, o primeiro nome do Gran Turismo 3, sem previsão de lançamento, mas muito aguardado também. Eternal Darkness, Nintendo 64. Pouco tempo depois ele também foi cancelado e retrabalhado para lançar no Cubo. Acabou virando clássico. E para o Dreamcast, Sonic Adventure 2, um novo esquema de jogo mais simples e mais prático.
Muito bom mesmo. Jogo rápido é o nome da seção que tem as resenhas curtas de lançamento. Valkyrie Profile no PlayStation 1. Segundo alguns amigos, esse era um daqueles RPGs viciantes e que vale muito. Rainbow Six no Game Boy Color. O portátil estava mesmo em alta e os grandes títulos sempre ganhavam sua versão de bolso. Na maioria das vezes não ficava tão legal, mas quando acertavam, era em cheio. Também podemos ver aqui a sua versão do Driver, que virou um jogo de visão aérea muito bacana. A forma como aproveitar as cores deu uma identidade para o jogo e dá para reconhecer tranquilamente todos os elementos do seu irmão mais velho, só que agora na telinha. MTV Sports Snowboard. A MTV tinha sua distribuidora que assinou alguns títulos nessa época. E quando resolveram entrar na onda dos esportes radicais, iniciada com Tony Hawk um ano antes, eles não conseguiram lançar nada que prestasse. Foram vários esportes, esse de snowboard aqui, assim como os outros, foi uma tristeza só. E agora os verdadeiros lançamentos deles. E começaremos com Hockey no Gelo, na verdade uma nova tentativa de NBA Jam no gelo. NHL Hockey the Rink, ou NHL. É o esporte na sua versão aloprada, uma coisa que já aconteceu antes, mas como o hockey não chega muito aqui no Brasil, acabamos perdendo bons lançamentos que nem esse aqui. Parece ser bem legal mesmo. Aloprado, sem as regras. É tudo que ele precisa. Outro aqui, Galerian, no estilo Resident Evil. Vale uma jogada. De forma grosseira, podemos falar que esse é o jogo do Akira que nunca foi lançado. Mas não conta pra ele, senão vai dar problemas de direitos autorais. Então, chama o próximo. Excite Bike 64. Continuação do antigo jogo do Nintendo 8-bits e que veio na caixa do meu Dynavision 2. Claro que agora virou um jogo diferente, mas a sua base estava lá. Acelerador e turbo. Se usasse demais o turbo, o motor esquentava e tinha que ficar parado por alguns segundos até que ele voltasse a funcionar. Quem voltou também foi o seu pioneiro modo de construção de pistas. Os saltos também estavam lá e inventaram um sistema de manobras que até onde sei eles funcionavam em qualquer modo de jogo, mas só tinham serventia se fosse o modo de manobras. E de qualquer jeito, quase sempre acabavam numa queda. Se tratando de modo de jogo, estávamos muito bem servidos aqui. Campeonato, treino, construtor, manobras, futebol, escalar montanha. Tem coisa demais, tem até esse modo da pista do deserto, que era uma corrida livre sem um traçado específico. Ele era criado ao acaso e ganhava o primeiro jogador que chegava lá e apagava chogueiras. Depois de completar tudo, aí o jogo liberava o Excite Bike original e depois que completasse o original, aparecia a sua versão em 3D. É uma quantidade de extras que a gente viu poucas vezes num jogo só. É uma beleza. Também virou clássico e se puder, procure e jogue. Ainda dentro do mundo dos esportes automotores, vamos ver mais um que deve ter ficado na obscuridade. É o Muppet Race Mania. Estrelado por ninguém menos do que a turma dos Muppets. Corrida de kart, todas aquelas coisas que já conhecemos do Mario Kart, mas com coisa do seu próprio universo. 25 personagens disponíveis. Parece ser bem legal e podia ter se destacado mais, só que por volta desse tempo aconteceu uma overdose de jogos de kart. Apareceu em tudo que é sistema, tinha o Diddy Kong Racing, Chocobo Racing, Crash Team Racing, teve um do Bomberman, teve um do Mega Man, teve um da Disney, um da turma do Pica-Pau, que praticamente ninguém viu também. Esse aqui, pelo menos, merecia ter sido mais conhecido. Game Boy Color. Primeiro, mais um Pokémon que também foi campeão de vendas, por mais difícil que seja acreditar nisso. Eles adaptaram o jogo de cartas como uma aventura igual a do jogo oficial, mas agora a jornada era atrás de colecionar todas as cartas e vencer os melhores jogadores que existem pelo mundo. Tem todo o esquema de ginásios, insígnias, cidades, mas em vez de monstros, eram cartas. É difícil de explicar, mas o jogo era bem divertido. Teve uma sequência depois que lançaram só no Japão e as cartas continuam por aí. Depois tem o seu Metal Gear Solid, que foi lançado na cola daquele primeiro do PlayStation. Era um esquema parecido, de que pensaram que dava para fazer qualquer coisa no Game Boy. E acertaram mais uma vez. Esse Metal Gear é um ótimo jogo. Oficialmente a história dele está fora da cronologia, mas é um autêntico Metal Gear com todos os elementos dos 32 bits. Se tu é fã, tem que jogar.
E agora o grande momento dessa edição, e que vai demorar porque eu gosto muito desse jogo. Lá na época, dá pra falar que joguei até fazer bico. Perfect Dark, a sequência espiritual e não oficial do 007 GoldenEye. Produzida pela mesma equipe da Rare e que conseguiu pegar aquele jogo e melhorar. Um verdadeiro milagre se levarmos em conta que era o Nintendo 64. Nessa época, o pessoal estava começando a migrar para os novos sistemas e todo mundo já conhecia suas limitações. A primeira coisa foi que não se tratava mais do 007, mas o jogo anterior era a base. A história tomou um rumo futurista, corporações, espionagem, conspiração do governo, várias coisas. A protagonista é a Joanna Dark, que foi treinada pelo Instituto Carrington, que são os heróis aqui. O menu principal do jogo pode ser fechado e aí temos controle para andar livremente pelo Instituto e visitar as salas. Dá para conversar com as pessoas, dá para visitar os vários departamentos e também ir para as salas de treinamento onde dá para ver algumas coisas como as armas do jogo anterior numa pequena exposição. Nos modos de jogo tem o História, que tem lá uma variedade incrível de missões, fases com labirintos, laboratórios, mas na hora que parece que vai fazer alguma coisa, nós vamos para uma fase que é uma cidade no meio da rua, depois uma montanha coberta de neve, depois o Força Aérea 1 que vão tentar sequestrar o presidente, depois a Área 51 e assim por diante. O modo História tem 3 variações. Tem o jogo solo, o cooperativo para 2 jogadores e o contra-operativo, em que um jogador vai com a Joanna Dark e o outro vai controlar os inimigos. E cada vez que ele morre, ele passa a controlar outro inimigo que também vai poder fazer a mesma coisa. E vai prosseguir assim até que não sobe ninguém, ou a missão acaba. Existem vários níveis de dificuldade diferentes que variam também as missões a serem cumpridas. E com isso mudam também os pontos de entrada e saída das missões. Isso tudo foi o modo de um jogador, mas e o multiplayer, que foi o ponto alto do anterior? Agora sim estamos no lugar certo e não foi pouca coisa que mudaram. Para melhor, essa foi a parte boa. Primeiramente, todo e qualquer detalhe podia ser ajustado. Se antes as armas e itens eram pré-determinados, agora nós podemos ajustar cada detalhe, qual é a arma que vai participar daquele jogo, qual é o lugar que ela vai ficar, os times, ser cada um por si, as armadilhas, tudo mesmo. Também voltaram algumas fases do 007, as mais clássicas de todas, e a maior invenção que eles se gabaram aqui foi que dava para acrescentar até 8 jogadores controlados pelo computador, mas que eram chamados de simulantes, não de bots. Os que estavam no teu time podiam receber ordens, mas também tinham 12 personalidades que podiam ser escolhidas para cada um. Tinha o soldado covarde, que só atacava os inimigos que tinham uma arma mais fraca que a dele. Tinha o pacifista, que nunca atacava ninguém, o que ele fazia era coletar as armas pelo chão para que não acontecesse nenhum tipo de combate. Tinha um que era muito rápido, tinha um que só usava armas explosivas, tinha um que era vingativo, ele sempre ia atacar o último inimigo que o atacou. Tinha um que era kamikaze, e assim por diante. Uma outra coisa que não foi criada por eles, mas que ainda era uma novidade na época, foi a função secundária das armas. A pistolinha, por exemplo, agora servia para dar coronhada também. A metralhadora tinha os seus tiros normais e tiros teleguiados. Tinha um fuzil com uma função de detectar armadilhas. Tinha o outro que virava uma mina explosiva para enganar os inimigos. A outra arma, que era dos alienígenas, carregava o tiro. A outra atravessava paredes. E assim por diante. Uma que com certeza fez toda a diferença foi que o soquinho normal tinha como função secundária roubar a arma do inimigo. Dava pra ir lá, dar um tapa na mão do cara e tomar a arma dele. Mas também dava, se tu estivesse de longe e não estivesse desarmado, para dar um tiro na arma para que ele soltasse. Aí entra a inteligência artificial do jogo, que também era bem avançada, né? Se antes os caras tinham que se ajoelhar, mirar e atirar, aqui eles traçam estratégia. Claro que o jogador não vai ficar olhando eles fazerem isso, mas se tu der tempo para fazerem, eles vão correr para se esconder, vão achar pontos estratégicos, vão conversar entre si. E se eles perderem a arma, vai ter um que vai sair correndo para tocar o alarme, para chamar reforços. Ou então ele vai se fazer de doido e vai para cima de ti e atacar com soco e chute. Outra coisa que eles faziam muito também era xingar, a gente ouvia palavrão para todo lado.
Um outro detalhe legal foi que esses ataques físicos deixavam o jogador atordoado. Cada porrada que ele tomava, a tela começava a ficar borrada, e isso levava alguns minutos para passar. Esse também era o efeito da arma que disparava sonífero e não matava. Outro ponto alto do jogo foram os seus gráficos, afinal, o título dizia que ele era Dark, não era à toa. Inventaram um esquema de iluminação que ainda não era isso que nós vemos hoje em dia, mas já estava no caminho certo. Quando fosse o caso, dava para atirar nas lâmpadas e escurecer a sala, ou então jogar uma bomba para ver o estrago que ela fazia. Ela quebrava a lâmpada que ficava soltando faísca e também quebrava o mecanismo das portas automáticas. E para conseguir fazer isso, o jogo não exigia a expansão de memória, mas caso não tivesse uma lá, só daria para jogar o modo multiplayer e com algumas funções reduzidas. Para realmente jogar 100% do jogo, tinha que ter a expansão da memória ligada ali. Para realmente ter acesso a 100% do jogo, aí tinha que ter a expansão de memória. Mas isso eles avisavam na caixa. Uma das coisas que era habilitada eram os gráficos em alta definição, mas isso acabava sendo um tiro no pé porque a taxa de quadros ficava muito ruim. Era uma troca que não valia a pena. Mas e o que veio depois? As coisas continuaram pretas também no Game Boy Color, no seu próprio Perfect Dark, que foi uma surpresa porque conseguiram fazer muita coisa igual como fizeram aqui. A versão portátil podia ser ligada com a do Nintendo 64 através daquele adaptador que vinha com Pokémon que dava para colocar o cartucho de Game Boy pelo controle. Tinha uma outra coisa que seria possível fazer através desse aparelho, que era usar a câmera do Game Boy para tirar uma foto da sua cara e criar o seu personagem. Tem até umas fotos de preview por aí mostrando o funcionamento disso, mas antes do jogo ficar pronto eles resolveram descartar essa opção. Falaram que foi por motivos técnicos, que ela não ficou tão boa quanto acharam que ficou, aquela história toda, mas é claro que todo mundo sabe que foi porque aconteceram aqueles tiroteios em escolas americanas e resolveram evitar uma dor de cabeça porque o jogo em si já ia chamar muita atenção e criar polêmica por causa da sua violência. E o jogo prometeu muito e conseguiu cumprir de forma brilhante, não foi por menos que virou clássico. Teve uma sequência lançada para o Xbox 360 chamada Perfect Dark Zero, e eles contaram o começo da carreira de espiã da Joanna Dark durante a sua adolescência. As críticas esculhambaram muito o jogo. Falaram que ficou ruim, que ficou sem inspiração e mais um monte de coisa. Mas de todas elas, uma coisa que eu não consegui acreditar foi que o jogo era tão mal projetado que foi preciso colocar setas no chão para indicar o caminho. Isso é até pior do que isso que foi feito atualmente com o Modern Warfare, que está sempre apontando para onde a gente tem que ir. Agora, em vez disso, tem uma seta porque a fase foi mal projetada. Essa foi a saída que eles encontraram porque até os caras que estavam fazendo o teste do jogo ficavam de saco cheio e não chegavam nem na parte boa do jogo. Aí depois disso, a única coisa que fizeram foi lançar um remake da versão Nintendo 64 e não se tocou mais no assunto. A série pode ter acabado, mas os fãs ainda estão por aí e esperam ver mais de Perfect Dark no futuro. E depois dessa, chegamos ao final do episódio de hoje. E como manda a tradição, tem mais uma pergunta com um prêmio. Para levá-lo para casa, basta dizer aí nos comentários quais são os nomes completos dos jogos da série Metal Gear que saíram nos portáteis. Aí o prêmio, que é uma surpresa, é todo seu de grátis. Por agora vamos fechar a conta e pedir mais uma vez um joinha e para mandar o link para a galera. E se der tempo, dá uma curtida no Facebook, seguir no Twitter e no Instagram e também dá uma lida no canal Programadores de Jogos. Eles sempre nos deram apoio nessa jornada. Ação Games 153, julho do ano 2000. Por enquanto vamos agradecer pela audiência, deixar um abraço a todos e até a próxima.